Bueno, ya estamos de vuelta con la segunda parte del taller, el mano a mano entre productores Argentina-Brasil, el primer encuentro de agro para conversar sobre nuestras agroempresas. Voy a presentar a Juan Arregui. Juan Arregui es productor agropecuario, él es ingeniero agrónomo también, productor agropecuario en la zona de Chivilcoy, un pueblo que queda creo que a 60 y pico de kilómetros no, más, a ciento y algo de kilómetros de Buenos Aires, de capital. Eh, Aparte él es contratista, tiene maquinarias, alquila campos, así que bueno, está enredado en todo el agronegocio y vamos a poder compartir varias cositas con él. Sol Bagur, que es de AgroSol Brasil, va a presentar a el productor de Brasil. Bom dia, é um prazer apresentar você, o Leandro Fukuda. Ele é engenheiro agrônomo, ele é produtor rural também desde o ano 2005 e a história familiar dele começou há muitos anos, né, com uma empresa familiar que iniciou com seu pai. Atualmente ganhou muita continuidade, né, desde 1976, que é quando começou aí a sua atividade, e atualmente a família de Leandro atua em Minas Gerais, em Rio Paranaíba, na Serra de Salitre, em Roraima também, e a sua produção é bastante diversificada, né? Ele tem muita experiência aí com as lavouras de trigo, soja, alho, cenoura, café. Então, além de uma história familiar muito forte, né? Aí o Leandro traz também uma visão muito prática e é bom também indicar que ele faz parte de nossa carteira de clientes há mais de 8 anos, né? Então, por tudo isso é que o Leandro também é um referente muito importante. Los dejamos a los dos conversar en este mano a mano. Nosotros nos metemos si es necesario solamente, así que pueden comenzar. Ustedes ya se conocen, Juan, Leandro, así que bienvenidos a este taller y muchas gracias por participar. Queremos que conversen de sus empresas y de lo que quieran saber el uno del otro en Brasil, Argentina. Juan, si Hola, querés, arranca nomás. hola, buen día Leandro, buen día a toda la comunidad que está conectada, gracias a vos Marianela y a todos los otros participantes. ¿Cómo estás Leandro? Veo que estás a full para el domingo. Tô a full para domingo. Bueno, A bueno. gente, aqui no Brasil, a gente tá falando que nós estamos com muita inveja da Argentina, né? O futebol jogando bem, governo de direita, tá tudo ao contrário daqui do Brasil. Bueno, gracias por apoyarnos desde tu país. Eso va a ser, ojalá, recíproco en otras áreas, seguro. Com certeza. Bueno, Leandro, como hemos estado hablando, bueno, me presento un poquito, un productor contratista de la zona núcleo acá de Chivilcoy. Marianela, estamos a 160 kilómetros de Buenos Aires, cerquita. Y bueno, un productor pequeño que tiene una chacra y que, bueno, se ha tenido que ir evolucionando, de pasar para poder ir subsistiendo. Y bueno, producimos en campo propio, campos en alquiler, en convenios con insumeras, que aportan parte del capital, nosotros aportamos parte del trabajo. También diferentes tipos de convenios con los propietarios de la tierra. Y además hemos ido incorporando tecnología a través de maquinaria y nos hemos transformado en contratistas, tanto de siembra, cosecha, bueno, de prácticamente de todas las labores que se hacen en el campo de esta zona. Bueno, eso quería saber de Leandro, bueno, quería cómo es la estructura allá en Brasil, cómo son las producciones, ¿viste? Bueno, esa parte. Bom, vamos lá, Juan. A gente
nós já conversamos antes, né? Para o pessoal que está assistindo a gente já teve uma conversa para a gente se conhecer e tudo. Antes de começar, eu queria só me apresentar também, tá? Meu nome é Leandro. Como a Sol disse, eu trabalho numa empresa familiar. Ela é uma empresa que já está na agricultura há mais de 50 anos, né? A empresa, ela começou com meu avô, pai do meu pai, e não por muito tempo. Depois meu pai, na verdade meu tio, ele entrou para trabalhar na empresa e ele faleceu de acidente de carro. Meu pai assumiu o posto, enfim, isso já vem aí ao longo de quase 50 anos. Nesses 50 anos a gente produziu ao longo de alguns lugares diferentes no Brasil. Eu posso, rapidinho aqui, Marianela, se você me permite, eu vou compartilhar minha tela aqui só para eu mostrar o mapa do Brasil para que o argentino possa entender mais ou menos o que... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Então vamos lá. A Argentina está aqui, né? O meu pai, ele nasceu no Paraná, que é esse estado aqui no Brasil. Ele fica no sul do Brasil, que é onde ele e o meu avô iniciaram a empresa. Hoje eu moro em Minas Gerais, que é esse estado, né? Aqui eu planto alho, cenoura, café, soja, sorgo e trigo. E o meu pai está morando em Roraima, que é o estado mais ao norte do Brasil, que fica aqui, divisa com a Venezuela. Tá? Ao longo desse tempo, meu pai também teve uma fazenda aqui no estado da Bahia, né, para plantio de soja e de milho. Alguma dúvida? Eu só queria realmente esclarecer essa... Então vamos lá, Juan. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado em 2005 e desde que eu formei eu trabalho na empresa. Nós plantamos alho, cenoura, soja, café e sorgo. Eventualmente eu também presto algum serviço de maquinário, mas não é o meu foco, né? Eu tenho as nossas máquinas para a gente produzir e essas máquinas, de vez em quando sobra alguma coisa, eu gosto de ter maquinário sobrando, e aí quando alguém precisa eu faço serviço para outros produtores. Além disso, praticamente toda a nossa produção é em terra própria, né? Mas alguma coisa a gente arrenda, a gente aluga de outros proprietários de terra. Mas eu não gosto, eu acho muito caro. Eu não sei como que é o arrendamento para vocês, é até um assunto legal para você estar explicando para a gente. Eu acho o arrendamento aqui no Brasil um valor muito caro em relação à margem que a gente tem para trabalhar. Claro. Acá la diferencia con ustedes es que la producción agropecuaria de la zona núcleo y eso, imagínate que el 70% se hace sobre tierra arrendada. Los propietarios de tierra, ha habido una transformación en años, te diría en los últimos 30, 40 años, donde se ha pasado la figura del arrendamiento, ¿no? De trabajar
tierras de tercero, impacta mucho. Por eso la figura también del contratista. Es decir, hay grupos de inversores que aportan capital, contratan servicios, compran insumos y hacen la producción. Sí, el costo de la tierra cada vez está pesando más, el precio del alquiler del campo cada vez tiene un peso más importante acá y hace que los márgenes empiezan a jugar, a estar un poquito más apretados. A diferencia que veo con ustedes que hacen parte hortícola, por ejemplo, acá está muy... nosotros en esta región la parte agrícola es 3 cultivos prácticamente, que es trigo, como cultivo de invierno, con un poco de participación de cebada cervecera forrajera, y después en cultivo de verano, maíz, soja, como vimos en la presentación anterior, como impacta, y en menor grado girasol, sorgo, pero esos son los cultivos que se hacen. La ganadería había sido muy desplazada totalmente en esta zona. Esta era una zona tambera donde estoy yo y prácticamente no quedaron tambos y se volcó toda la agricultura. Bueno, y por eso gana la figura del contratista de maquinaria agrícola, ¿viste? Y bueno, ese un poco en Argentina cómo se maneja en esta zona, ¿viste? Muito bom. Aqui no Brasil existe, eu acho que relativamente bastante a figura do contratista. Mas é principalmente com maquinário de colheita. Acho que, eu não sei se por ser máquina mais cara, muitos produtores eles preferem não ter a máquina de colheita e alugar. Existe uma condição aqui no Brasil de que principalmente soja, ela começa a colheita dentro do Brasil, a soja ela começa a colheita no sul. Lá para... Rafael, me ajuda aqui, Rafael. Final de janeiro, começo de fevereiro, é isso? Não, na verdade, colheita de soja é o contrário, né? A gente começa, na verdade, no Mato Grosso primeiro, e depois a gente encerra no Rio Grande, né? Então, há uma tendência, na verdade, dessa colheita vir descendo, né? A gente colhe mais ao nortão e vem descendo. Tá. Vamos colocar aí a colheita fevereiro e março. A gente está entrando final no de Rio março. Grande, final de março. Mais ou menos. E existe também uma outra situação que, por exemplo, eu estou em Minas, eu começo a colher março, mais ou menos 15 de março, eu estou colhendo. É horrível para mim, eu estou competindo sempre em época de colheita do final do Mato Grosso com o início de, sei lá, da Bahia ou que seja do Rio Grande. Então, para mim não faz sentido alugar máquina porque eu não tenho disponibilidade de máquina para aluguel. Tá bem. Então, isso é uma coisa interessante aqui no Brasil, porque quem é proprietário de máquina de colheita consegue fazer por um período de, sei lá, quase 5, 6 meses aí, consegue fazer colheita ao longo do Brasil. Precisa viajar, mas enfim, ele tem uma... Como negócio para ele se torna interessante porque ele tem uma condição de otimizar muito essa máquina por conseguir colher por bastante tempo. Sí, el alquiler de cosechadoras en definitiva lo que más predomina, ¿no? Acá es todo el sistema, pulverización, y acá lo que se maneja es las contrastaciones, ¿viste? A lo mejor arrancan cosechando en el norte y van bajando hacia el sur, caminan 500, 600 kilómetros, o al revés, del sur lo van para el norte y después bajan, ¿viste? Cuando digo norte o sur,
hacia las provincias de centro del país, Córdoba, Santa Fe, y algunos contratistas también suelen ir al norte, que es Salta, ¿viste? Pero bueno, se manejan en distancias largas, ¿viste? También esa me parece que es una diferencia. Y otra diferencia marcada es que acá la producción hortícola está concentrada en cinturones hortícolas. ¿Viste? No conozco gente como vos que haces algunas hortalizas, ¿viste? En el campo, que eso tendrá su tecnología también, a diferencia con las otras producciones a nivel comparado con otros cultivos, ¿no? Che, Leandro, y en cuanto a la tecnología de cultivo y esos, acá, por ejemplo, los niveles de fertilización, genética que están utilizando, ¿cómo es eso comparado? Bom, deixa eu pensar aqui. O Brasil tem terras muito pouco férteis naturalmente. Naturalmente é muito pouco fértil. Então nós temos, por exemplo, o solo de cerrado, que é a maior parte das produções, principalmente de soja, de milho, ganaderia aqui no Brasil. Eles são solos muito pobres, então demanda muito calcário, demanda muita fertilização, muito adubo, enfim. São solos muito intemperizados, né? Então, praticamente a terra é um substrato. É praticamente um substrato, e tudo que a planta extrai desse solo, a gente precisa repor. Muy demandante de fertilizantes ustedes. Muito. Pero a nivel de qué fósforo, nitrógeno, potássio. Por exemplo, para soja, nitrogênio não é tão necessário por conta do risóbio, correto? Agora, fósforo, potássio, todos os micronutrientes, eles têm que ser imputados. Mais ou menos, Juan, para uma produção aí de 3.500 quilos, 4.000 quilos de soja por hectare, você vai precisar colocar aí uns 450 quilos de adubo, mais ou menos. Eu acho que é bem mais do que vocês costumam utilizar aí na Argentina, né? Sí, no, acá en Argentina, para sacar 3.500 kilos, 4.000 kilos de soja, ¿viste? Primero se inocula la semilla, la fuente nitrogenada es a través de la fijación biológica, y después el fósforo, lo que se aplica, que bueno, las dosis de fósforo van a depende zona y eso, pero estamos hablando de 50 a 100 kilos de fósforo, salvo algún planteo de recomposición de fertilidad del suelo, que bueno, hacen fertilizaciones de base con superfosfato triple o simple. Bueno, eso es ya para aumentar los niveles de fertilidad, porque en Argentina, te cuento, la zona núcleo ha venido a través de los años deteriorándose la disponibilidad de fósforo de los suelos. Nosotros tenemos como gran problema la falta de fósforo, ¿viste? Entonces, pero bueno, a 450 kilos de fertilizante comparado con 50, 100 kilos de fertilizante que se puede aplicar, es mucha la diferencia. Y los costos de los fertilizantes, porque Rafael decía que iban en aumento los costos a través de los precios de los fertilizantes. O custo de fertilizante. El fósforo
estábamos hablando de alrededor de número redondo, $1.000 la tonelada. Y la urea bajó, en pleno conflicto bélico se había disparado con el precio del petróleo, porque acá en los cultivos de invierno, tanto trigo y de maíz, el peso de la urea influye, pero llegó a estar cerca de los $900. Ahora bajó e um pouco mais. Eu tô um pouco por fora de mercado de adubo, porque eu não tô... Aliás, eu tô começando a pensar em fazer a compra principalmente de fósforo agora, porque a gente vai fazer o plantio de soja. Aqui no Brasil, bom, na minha região, em Minas Gerais, a chuva começa em outubro. Lá pro dia 10, dia 20 de outubro, mais ou menos, a gente começa o plantio. Então eu preciso tá com tudo pronto para quando chegar ali começo de outubro eu ter todo o adubo já em casa, para que eu possa fazer adubação do café, plantio da soja, enfim, eu tenho que estar tudo arrumadinho para essa. E parece que esse conflito não vai acabar até lá, ou não vai, enfim. O Brasil ele é totalmente dependente da importação de fósforo. Eu acho que é 100% de importação, não é, Rafael? Totalmente dependente. Só respondendo a pergunta, é na faixa no pico, na casa de uns $380 mais ou menos, só falando de corretivo macro e micro. E agora na faixa de uns 1.700 dividido por 5,08, pensando no spot, $330 mais ou menos. Por hectare. E por hectare, né? Isso. Do custo total, Rafael, quanto que fica, assim, na média do brasileiro, qual que é o custo, qual que é o percentual de custo de adubação para soja? Você tem uma ideia? Segundo vai ficar na ordem de dividido. Vou tirar. Mientras Rafael busca la respuesta, vamos continuar. Eu continuo. Paso una pregunta a Leandro. Leandro y Juan. Pregunta acá Lucas, ¿cuántos son los kilos de indiferencia de cada productor? O sea, ¿cuántos kilos de soja tenés que producir para pagar los costos? ¿No? Para pagar los costos vamos a hablar de implantación, ¿no? Costos de labores y de insumos. ¿Cuántos kilos necesitas para pagar todo eso? Acá en Argentina, yo pongo al valor de la tierra, también lo incluyo en el costo de indiferencia, pero depende zona, porque es decir, el costo de la tierra varía mucho dependiendo de la zona, pero tenemos que estar hablando con labores, una fertilización media, y eso el costo de indiferencia hoy está en 35 quintales de soja. Pagando alquiler. Pagando alquiler, sí. Bueno, ese costo se va a ir modificando en base al precio de la tierra, porque después hay una tecnología base de realizar un cultivo de soja que puede variar muy poco de una zona a otra. Yo creo que en el costo también es importante, tenemos una problemática acá en Argentina, que es el control. Hay ciertas malezas que se han hecho resistentes a ciertos productos fitosanitarios, que bueno, eso elevó mucho el costo también en el control de maleza, ¿viste? Leandro, ¿tenés una cuenta de más o menos cuánto grano necesitas para pagar los costos? Mais ou menos, para a gente produzir 3.600 quilos por hectare, eu tenho um custo aproximado de 2.700 quilos, mais ou menos. Sem a terra. Sem custo de terra. Muito alto. Custo de terra, tá? Eu considero esse valor alto, porque se a gente for considerar com custo de terra, vai tirar mais uns
vai custar mais alguns, mais 800 a R$ 1.000 por hectare. Deixa eu só fazer uma conta aqui. Umas 10 sacas, né? É umas 10, mais ou menos, né, Rafael? Isso aí vai custar, vamos colocar aí 42, 50 sacos, né? Mais ou menos. Vezes 60 quilos. Vai custar 3.000 quilos de soja por hectare para produzir 3.600, né? Uhum. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que é muito pouco. Muy ajustado. Eu acho muito pouco pelo risco que você corre, né? Eu costumo dizer que aqui no Brasil, todo mundo, a gente brasileiro, a gente só consegue enxergar o benefício, mas a gente não enxerga o risco. E dependendo do risco, o benefício não vale a pena. Y ese acá lo que ponto. Sí. No, te quería comentar que acá como los costos también son muy, muy ajustados, no sé allá en Brasil, acá se está incursionando mucho para ganar eficiencia, viste, bueno, desde ya hace muchos años se incorporó la siembra directa y últimamente, cada vez más auge, se está haciendo todo lo que es una agricultura por ambiente, donde se hacen prescripciones y se fertiliza realmente ambiente y no un lote a dosis fija, sino se hace una fertilización variable, viste, cosa de ganar eficiencia a través del uso de los insumos que cada vez te apretan más el número, viste. No sé allá ese tipo de tecnología en Brasil también se está utilizando. Era una consulta también para ganar competitividad. Na verdade, a gente costuma falar muito de custo por hectare, né? Eu não sei como que vocês costumam tratar isso na Argentina. O Rafael tá levantando a mão aqui. Eu vou só comentar uma coisa que eu penso aqui e acho que o Rafael vai ter mais propriedade para falar sobre esse assunto. Eu penso que, independente do custo por hectare, o nosso custo por unidade produzida tem que ser baixo, né? Então, eu posso ter um custo lá, aqui a gente fala em reais por hectare aqui no Brasil, ou sacas de soja por hectare. Uma saca de soja são 60 quilos, tá? Então, 3.600 quilos de soja por hectare nos dá 60 sacas, tá? Que é 60 vezes 60. 60 sacas. Eu posso ter o custo por hectare mais alto do Brasil inteiro, mas se eu tiver uma produção mais alta ainda do que o resto do Brasil, eu estou sendo eficiente por alguns motivos. Eu vou ter uma diluição do meu custo fixo, né? Então, máquina, mão de obra, capital, custo de capital, todos esses custos eu vou conseguir diluir com um volume maior de soja produzida, né? Então, eu sempre penso, eu não sou tão adepto a falar sobre custo por hectare. Eu gosto muito de falar em custo por unidade de coisa produzida. Pode ser quilo de soja, quilo de alho, enfim, cenoura, café. É isso que eu gosto é dessa forma que eu gosto de pensar, né? Diga lá, Rafael. Só para trazer a resposta, na verdade, aí o fertilizante na casa de uns 35%, e aí só a correção de valores, entre 398 a 420 aí, a gente oscilou esse ano, tá? Eu estava trazendo uma safra anterior, tá? Então 426, 398 dólares aí esse valor, tá? E na minha conta aqui o pagamento do custo operacional efetivo, ou seja, a gente não colocando depreciação, não colocando
Na verdade, já colocando até arrendamento, né, mas não colocando depreciação e não colocando oportunidade da terra, né? Então, a gente teria algo como aí uns 55 sacas para conseguir pagar todo esse custo operacional fictício. Se colocar terra, muitas vezes não paga nem a conta, né? Dependendo do cenário. Pelo menos nesses últimos momentos aí. Un saca era 16 kilos, ¿no? 60 quilos. Ah, 60, perdón. Isso. 60. Media cero. Ujú. O sea, perdón, si el costo es 55 sacas y el rendimiento es 60 sacas, ¿era así? Isso, em Bueno, média. ahí vemos el margen tan pequeño, ¿no? Márgenes muy chiquitos como Argentina. Perdón, Juan, porque tenemos preguntas de la gente y por ahí como es algo de lo que ustedes también querían saber, me voy adelantando. Querían preguntarle a Leandro, ¿cómo hacen la venta de la producción en Brasil? ¿Lo llevan directamente a puerto, camión, tren, llevan acopiadores, usan intermediarios? Esto se iba a preguntar, pero bueno, medio como que vamos adelantando ahí los temas. Leandro, si nos querés comentar esto. O uso de intermediários, ele é mais comum, principalmente no mercado de milho. Principalmente no mercado de milho. Porque o milho ele é muito comercializado para granjas. Granja de suíno, granja de aves, ou até mesmo para ração para bovinos. Então o uso de corretores, ele é mais de atravessador, eu não sei, ele é mais comum nesse tipo de mercado. Soja, normalmente a gente já faz uma venda direta para as tradings. Então, aqui no Brasil, as tradings, elas têm unidades de recebimento em vários locais. Eu particularmente gosto de vender para eles virem buscar no meu armazém. Porque o meu problema morre ali, né? Caminhão, acidente, qualquer coisa disso aí é por conta deles daí. Eu prefiro não ter. É uma margem que na verdade vai ser pequena para a gente deixar na mesa e eles que se encarregam, até porque eles têm uma condição de ter um frete mais em conta por toda a escala que eles trabalham com es otra diferencia con Argentina, güey. Porque acá, bueno, el maíz se exporta el grueso, ¿viste? Sí, hay consumo de maíz, ¿no? Pero recorre y va a puerto y sale. Y la soja también, porque las grandes industrializadoras de soja, por más que se exporte el pele de soja o el aceite de soja, tenés que transportarla y el costo del flete acá en Argentina pesa mucho. A diferencia de tú, que nosotros, el productor se hace cargo de ese flete. A vos te lo retiran del campo y lo vendés en la puerta del campo, ¿no? Pero bueno, se compensará en el precio del grano que te pagan, ¿no? En la chacra con respecto, ¿viste? Pero acá, hoy, los gastos de comercialización, especialmente el flete, impactan de forma importante, ¿viste? Hoy, como realizar un maíz, ¿viste? Em Juan, com relação a retenções, las retenções, o que você pode explicar para a gente como que ela funciona? Eu acho que essa é uma das maiores diferenças que vocês têm aí na Argentina e a gente ainda não tem aqui no Brasil. Yo no duvido nada que luego. La diferencia con ustedes no tienen retenciones, nosotros tenemos retenciones, que es un impuesto, un derecho a la exportación, que nosotros somos tomadores de precio de Chicago, del mercado internacional, pero a ese precio que figura en Chicago, cuando vos querés comercializarlo, bueno, ahí a ese precio se le aplica las retenciones, que en el caso de la soja estamos en un 26%, Marianela, si no me equivoco.
24%. 24, ahora bajó 2 puntos. 24%, la soja y el trigo tienen el 9. 5,5 trigo y 8,5 maíz. Y 8,5 el maíz, ¿viste? Así que automáticamente al precio se le recorta ese porcentaje. Y después, sobre ese precio, tenés un gasto de funcionamiento de todo el sistema y te queda el precio final que le llega al productor. Y vos con ese precio es el que tenés que sacar tus números en base a lo que queda. Pero bueno, acá te vaya bien o mal, coseche 10, coseche 15, de lo que vos coseché, el Estado automáticamente cuando vende el grano toma ese valor, ¿viste? Existe... No sé si lo expliqué en pocas palabras. Sí, perfecto. No, quería, antes que avances, digamos que así como vos, Leandro, aplicás el costo a la producción, a lo que se produce y no a la hectárea, bueno, el Estado argentino hace lo mismo. Él aplica la retención al producto y no no importa las hectáreas, el tema son las toneladas. Creo que los argentinos tenemos que empezar a calcular el costo por unidad de producción y no tanto por unidad productiva. Esa es una buena. Eu defendo muito isso, mas eu realmente defendo muito essa métrica, essa forma de pensar, porque o custo por hectare, ele é um número que vai, se você produz muito, esse número é baixo, se você produz pouco, esse número se torna alto, e quem vai pagar a sua conta é a média de quanto custou a sua unidade produzida e por quanto você vendeu a sua produção. É isso que vai pagar a sua conta, né? Eu não vendo 1 hectare de soja, eu vendo X quilos de soja, né? Então, assim, é uma forma um pouco diferente de se pensar, mas que eu acho que a gente tem que começar a mudar, porque senão você fica, como se diz, a gente costuma dizer que com unidade cruzada, é como se fosse moeda cruzada. Vocês pensam em peso, vocês pensam em dólares, vocês pensam em quilos de soja, e só que aí toda hora você tem que ficar fazendo essa conversão. A tonelada da soja tá X dólares, mas eu produzi tanto, Então, assim, para facilitar a conta na nossa cabeça, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso. E vocês têm esperança de que uma hora as retenções caiam ou não? Porque é uma esperança, né? É torcida, não é... Mas existe alguma possibilidade de o governo retirar as retenções? Sí, no, hay un programa que si se mantiene el color político van a ir disminuyendo las retenciones para el agua. Eso es lo que se habla, lo que se dice, ¿viste? Pero bueno, en el mientras tanto hay que seguir. Pero es muy interesante el razonamiento que hacen ustedes de no pensar en el margen por hectárea, sino por unidad, el costo por unidad de producción del producto que vos generás. Y en base a eso, es verdad, vos no vendés hectárea de soja, sino vendés kilogramos de soja. Es interesante. Juan, tengo una pregunta que creo que vos se lo hubieras hecho también a Leandro. Dice, ¿qué reacción tendrían los productores en Brasil ante una posibilidad de retenciones, de derechos de exportación, como tal vez se comenta por ahí que puede pasar? Eso lo pregunta Alejandro Ladaga. É uma boa pergunta. Não sei. Sinceramente, eu não sei, Marianela, porque assim, ó, de verdade, o Rafael colocou pra gente aí,
são números que são médios, né? Eles têm, eu não sei quantos clientes eles têm, esses números que ele tem são muito mais dentro da realidade do que o meu número, né? E isso, de alguma forma, nós temos que buscar sempre ser mais eficientes, né? Conseguir produzir um produto de uma forma mais barata. Só que a gente percebe que tanto o Brasil como a Argentina sofre de alguns problemas que são muito parecidos, né? O custo do capital é muito alto, né? Então, os juros base que vocês têm na Argentina são altos, os nossos aqui no Brasil também são altos. A gente sabe que esses juros eles são altos porque o governo gasta mais do que poderia, né? Não vou entrar em discussão se está certo, se está errado, se pode gastar, se não pode gastar. O que a gente sabe é que à medida que o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que imprimir dinheiro. E na hora que ele imprime dinheiro, ele gera inflação. Na hora que ele gera inflação, ele tem que imprimir mais dinheiro para pagar a conta. E aí fica nesse ciclo totalmente. E aí, o que acontece? Acontece que, para ajudar a pagar essa conta, o governo sempre vai incorrer em aumentar o imposto de alguém que seja mais eficiente. E aqui no Brasil, um dos mercados mais eficientes que tem é a produção agrícola, né? Existem 2 ou 3 mercados aqui no Brasil que são muito eficientes. A agricultura, a mineração e banco, né? Então, o banco, assim como na Argentina, com juros base, juros do Banco Central altos, o banco sempre vai ser rentável, né? Ademais, os bancos têm um lobby político muito forte dentro dos governos. Eles conseguem ter esse acesso. Então, bueno, creo que ahí nombras algo muy importante, lo del lobby. ¿Viste? El lobby del agro, viste, no tenemos gran peso para generar lobby, viste, a diferencia de otros sectores, me parece. Sí. Que también eso es importante, viste, pero sí, es costoso el crédito, las líneas de crédito también no te ayudan. Juan, o nosso tempo está quase acabando, mas eu queria que você comentasse um pouco também sobre impostos aí na Argentina. Além das retenciones, vocês têm imposto la ganancia. El impuesto a la ganancia, que es un 35%, después tenés impuestos provinciales. Si vamos al caso, tenemos una presión impositiva en Argentina muy grande. De 100 pesos que generás, a lo mejor un 70% de impuestos cuando vos haces. Hay una lista que habían hecho unas consultoras de la cantidad de impuestos que se pagan, porque a veces te cobran un impuesto y después a nivel provincial te vuelven a cobrar el mismo impuesto. Están duplicados, hay situaciones. Pero sí, tiene un peso muy importante el nivel impositivo acá en la producción, y eso impacta mucho. Sim, aqui no Brasil nós também temos, nós chamamos de imposto de renda, né? Eu acho que é equivalente ao imposto da ganância de vocês. Aqui pro produtor rural ele é na faixa de 27,5%. Além disso, existem outros impostos estaduais, municipais, PIS, COFINS, ICMS, enfim, tem mais alguns outros. É até, na verdade, difícil de saber quanto imposto a gente paga aqui no Brasil. Se a gente for pegar um cupom
se a gente pegar um cupom, uma nota fiscal, por exemplo, eu vou no posto de combustível, eu compro lá 50 litros de gasolina, no ticket tá escrito lá assim, impostos aproximados de tantos por cento. Quer dizer, nem eles não sabem dizer pra gente quanto de imposto que eles recebem nosso, né? Isso é uma coisa que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Além de ser muito, ele não é transparente. Empresas a cada trimestre, se elas faturam mais do que... Rafael, me ajuda aí, eu não sei se você vai saber dizer, a cada trimestre é acima de 10 mil reais? Não, acima de 10 mil reais, 30 mil reais, né? Você tem que pagar um adicional? A cada. Me repete a pergunta, porque eu realmente eu boiei. Uma PJ a cada trimestre faturando acima de acho que 10 mil reais por mês, ela tem que pagar um adicional, não é? De imposto de Tem um renda? imposto trimestral, exato. Tem um imposto trimestral aí que É, ele tem que pagar. Eu não é sei um exatamente qual é o adicional, né? nível. Tem um adicional a mais, é isso aí. E Então, agora no tem a final nova das... reforma, vai mudar tudo, vai fazer um imposto único, vai virar uma confusão. Assim, vai fazer um imposto único que, no primeiro momento, se dizia que Pero, era Leandro, para... en definitiva también tiene como nosotros, más allá de qué porcentaje, tiene una alta carga impositiva. A eso te referís, Sim. en Brasil, también. Não sei. Sim. Sim, sim. A gente não consegue saber. Essa que é a verdade. A gente não sabe. A gente não sabe. Uma coisa que a gente vai saber de te dizer, Juan, é quantos por cento do PIB o governo arrecada. Esse número ele é fácil de saber. Quer ver? Deixa eu perguntar aqui para IA qual que é a carga tributária do Brasil. Pode seguir com outra pergunta, com outra colocação que você queira, por favor. Acá, perdón, Juan, nos dicen que 62% es lo que se paga de impuestos en el mes de junio, según los cálculos que se hicieron en FADA, que es una fundación que trabaja por acá. Antonio Martín El responde. 70. Sí, el 70. Yo sabía que exacto. estaba en ese número, estaba ahí. Pero avancemos porque estas son esos temas que nos enriedan nosotros no podemos hacer avanzamos. nada. No, pero lo importante es que tiene una alta carga impositiva nosotros y ellos. Tengo una consulta, ¿cómo están con el tema mano de obra en el agro? ¿Cómo se manejan ustedes allá en Brasil? El costo que tienen. Olha, existe disponibilidade, Juan. Existe disponibilidade, mas ela é pouca, então ela acaba se tornando muito cara, essa mão de obra. Acá cada vez hay menos gente para trabajar en el campo y se complica cada vez más. Te digo la verdad, tiene su costo la mano de obra, pero cuesta conseguir mano de obra calificada también, que se queden en el campo trabajando, que vivan en el campo, también que viste, también para que la gente esté viviendo en el campo, en las chacras y eso, pasaron mucho, viste, ¿no? Acá en Argentina falta infraestructura, falta conectividad, faltan caminos, viste, y eso ha provocado que, viste, la gente se migre a las grandes ciudades o a los pueblos, viste, donde tienen escuelas, tienen para poder desarrollarse. Y yo creo que muchos proyectos agrícolas, ganaderos, también es una limitante la mano de obra. No sé, ahí en Brasil, para desarrollar, viste, porque mucho recambio de gente también hay, viste, entonces hay veces que muchos proyectos se ven frenados y eso porque no hay, realmente no se cuenta con una mano de obra
para encarar esos proyectos, ¿viste? Aqui, como é que eu vou te explicar? Existem, o Brasil é muito grande, então existem regiões do Brasil que são muito pobres, que o pessoal precisa de estar se mudando para regiões que tenham mais disponibilidade de serviço, de emprego. O Brasil não é um país tão industrializado, né? Existem algumas indústrias são de referência, mas eu acho que ainda falta. Na verdade, é um problema muito sério. Eu acho que esse é um grande problema de se ter taxa de juros muito alta. Você não consegue planejar um investimento a longo prazo. Então, não só a gente não consegue fazer esse tipo de investimento, como qualquer indústria também, para se estabelecer dentro de um país, ela precisa de ter um mínimo de estabilidade, né? E isso é uma coisa que o Brasil não consegue entregar. Mas existe dentro do Brasil uma grande migração. Por exemplo, estados do Nordeste, que são estados mais pobres, que têm menos disponibilidade de serviço, esse pessoal durante o período de safra, por exemplo, lá em Minas Gerais, nós estamos começando agora a colheita de alho. Nós recebemos muita gente de outros estados que vão para lá para fazer o trabalho manual. Não é barato, mas existe disponibilidade. Então, nós estamos falando aí, um trabalhador desse, um trabalhador braçal, durante esse período de safra, ele vai receber ali em torno de $600 por mês, mais ou menos, 600. Vamos colocar ali de 500 a $700, mais ou menos, de acordo com a produtividade. Então, assim, eu não sei em relação à Argentina como que é, se é alto ou se é baixo, mas essa é mais ou menos a nossa realidade aqui no Brasil. No, el costo acá de la mano de obra, viste, un operario calificado y eso está, te digo, un poquito más arriba, te diría. Un maquinista, un tractorista calificado, viste, una persona de ese tipo tiene un costo más. Juan, vamos a hacer honor a lo que es el taller de comercialización de granos. Ya estamos terminando, digamos, en tiempo, pero antes de terminar, una pregunta que nos hacen, así que yo te la hago a vos, Juan, y vos retransmitírsela también a Leandro. ¿Cómo nos manejamos en Argentina con el tema de las coberturas? ¿Cómo cubrimos precio, fijamos precio, tenemos ventas futuras? ¿Cómo ves vos que el productor argentino se maneja con esta situación? Y después retransmitirle esto a Leandro para saber la situación de Brasil. Sí, mirá, todo lo que es las coberturas, está muy impuesto el tema del forward, la venta a fijar. Yo creo que los productores me incluyo, tenemos que incursionar más sobre toda la venta de futuros y opciones, que eso te da una mayor previsibilidad. Para mí eso es clave para disminuir riesgos, por lo menos decir, tengo un piso y no... Pero bueno, es a veces más, yo vengo tratando de incursionar y por ahí alguien que te asesore, que esté el día al día con el tema de las opciones para poder entrar y salir, tendría que haber algo más fluido. Hoy en el teléfono sí, te mandan los precios disponibles y contractual para hacer contrato forward o para fijar, pero ya más finito para las opciones y eso tendría que haber, me parece a mí, o yo no lo encontré, un mecanismo para que tenga mayor fluidez, para que los productores
tomen esas herramientas, ¿viste? Yo creo que esas herramientas las están tomando los acopios, los intermediarios, más que o grandes productores, por supuesto, ¿no? Usted allá, Leandro, en Brasil, con la cobertura de precios y eso, ¿cómo se manejan allá? ¿Las ventas a futuro? ¿Qué tipo de herramientas? Eu acho que da mesma forma, né? A gente tem algumas alternativas. A gente pode fazer essa venda futura direto para trading. Quando a gente vai negociar com uma trading, se você tiver um bom relacionamento, você pode travar em separado a câmbio, a saca de soja e o prêmio, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma negociação direto com a trading, eu posso vender para ela em dólar, e aí esse dólar fica em aberto, eles vão me pagar no valor do dólar de quando nós tivermos combinado que ele vai me pagar, né? Por exemplo, a 22, 23 dólares por saco, e aí esse câmbio fica aberto até que vença o contrato. Venceu o contrato, eles me pagam o dólar do dia. Existe também a modalidade de travar em reais, 120 reais por saca, né? Deu o prazo de entrega, eu entrego a soja, eles me fazem um pagamento a 120 dólares por saca. Também existe um mercado de opções, esse mercado de opções já é um pouquinho mais difícil de acessar. Precisa de... Você tem que entrar em contato com, sei lá, com alguma corretora, algum banco. Esse número, ele não é um número tão, vamos dizer assim, o valor das opções ele não é tão transparente, você tem que cotar no balcão, é um pouquinho mais complicado. A gente também tem uma alternativa de buscar esses contratos direto em Chicago, né? Se a gente tiver uma conta numa corretora nos Estados Unidos, você também pode fazer isso direto em Chicago, que talvez seja a melhor alternativa. Eu tenho um pouco de receio de fazer essas operações assim muito complexas, porque a gente está vivendo aqui no Brasil uma situação em que você tira dinheiro do Brasil, traz dinheiro para o Brasil, eles querem tributar você de tudo quanto é forma. Então, essas situações aí você usa como hedge e muitas vezes você acaba... como você usa como trava, você às vezes, nesta operação, você acaba ganhando dinheiro. Só que o governo não consegue entender que você usou como trava. E vai te tributar como lucro daí, né? Então é um pouco complicado, talvez se torna mais simples realmente trabalhar sempre dentro aqui do Brasil, talvez direto com uma trading, eu acho mais simples. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que aqui no Brasil também acaba sendo muito, muito complicado, são todas essas questões de não só da mão de obra, Juan, como os encargos existentes em cima da mão de obra, direitos trabalhistas, né? Então tem acontecido muito aqui no Brasil reclamações na justiça de trabalhadores acionando a justiça contra os empregadores. Que mais que é muito complicado aqui? A parte ambiental. Então,
isso tem se tornado, as ONGs têm se tornado muito forte, eles têm um viés muito, como é que eu vou explicar? Muito impositivo, sem nenhum embasamento técnico ou com um embasamento técnico muito enviesado, e isso aí tem atrapalhado muito a gente aqui na produção, aqui no Brasil, muito mesmo. Sí, te entiendo. Así que bueno, en definitiva, con el mercado futuro, te trabajas con una corredora y no estás incursionando con los futuros, por lo que te entendí. Sim. Na verdade, o futuro, eu entendo que ele vai depender muito de momentos, né? Quando você acha que o preço vai cair, aí vale a pena você antecipar uma venda. Igual o Rafael colocou hoje, agora mesmo mais cedo, junto com a Marianela, ele enxerga que pode ser que haja uma alta de preços aí num prazo um pouco mais longo. Aí eu acho que já é melhor não fazer tanto. Acaba que a gente tenta especular um pouco em cima da produção. Mas em mercados futuros, Juan, a gente normalmente costuma fazer direto com as tradings. A gente faz uma venda futura direto para COFCO, para Cargill, para... Você entende, né? Uhum. Tá. Porque é mais simples, Sí, acá trabajamos mucho con una corredora y a través de la corredora, si vos te diste de alta en las exportadoras, le vendés directamente a los exportadores a través de una corredora, que es tu representante ante el comprador, ¿viste? Y se hacen las ventas futuro o los contratos a través de esa forma, ¿viste? Y esto está muy aceitado, todo ese sistema. Juan y Leandro, bueno, ya estamos pasados de tiempo, pero bueno, quiero primero, por supuesto, agradecerles la entrega, la preparación y todo lo que hicieron para que hoy pudiéramos tener esta conversación, que fue muy rica, que seguro quedaron un montón de cosas en el camino, así que veremos si más adelante nos volvemos a encontrar, pero no quiero que cerremos el taller sin que Leandro pueda darnos algún mensaje, porque recién hablaba también de los desafíos, de los problemas ambientales, de los desafíos de conflictos en la parte laboral. Son desafíos que, bueno, Argentina también los tiene, ¿no? Y algunos que se pueden llegar a venir con más problemas, como toda esta situación ambiental. Así que hay a nivel de mercados mucho por ganar, a nivel impositivo mucho por conocer, porque veo que no es algo cierto, algo que se tenga con claridad. Y bueno, y tenemos que ganar más eficiencia para estar preparados, creo. Así que, Leandro, si querés darnos un mensaje de tu lugar al productor agropecuario, ¿qué le dirías, digamos? Vos la otra vez comentabas acerca de una línea de la vida y de la muerte, y eso me pareció muy bueno, así que si querés dejarnos un mensaje, te escuchamos. A minha mensagem é justamente essa linha. O mercado ele seleciona o mais eficiente sempre, né? Aquele que consegue se manter mais eficiente do que a média, ele sempre vai estar ganhando dinheiro. Então, é aquilo que a gente teve comentando da outra vez. O mercado ele vai cortar dessa linha para baixo. Quem for menos eficiente vai morrer, vai sair do mercado. Então é importante que a gente esteja sempre para cima dessa linha. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se você estiver na linha, amanhã você vai ser o primeiro a estar abaixo da linha. Se você for o primeiro acima da linha, amanhã você vai ser o primeiro abaixo da linha. Então a gente tem que ter uma margem.
Você tem que estar bem acima dessa linha de corte, você tem que estar bem mais eficiente do que a média, senão você não vai morrer hoje, você vai morrer amanhã, você vai entrar em falência, né? Então acho que nesse ponto é onde que eu particularmente tento olhar sempre muito dentro do nosso negócio, né? Para realmente sempre tentar buscar a melhor, ou ser muito eficiente na nossa produção. Nesse ponto, me ajuda muito o Rafael. O Rafael, assim, a AgroSource, porque, igual eu falo, eu gosto de especular um pouco dentro do mercado e tudo, e por mais que ele vira para mim e fala assim, eu tenho que vender e tal, às vezes eu não vendo, às vezes ele fala que não é para vender, eu vendo. Também, lógico, que isso aí acaba dependendo do nosso... Mas já tem algum tempo já que a gente vem trabalhando junto e tem ajudado muito pra gente todas essas informações. Você, Marianela, você trabalha no INTA, né? A minha família trabalha com alho, já deve ter, sei lá, uns 30, 40 anos. E o INTA sempre foi muito referência na produção de alho pra gente aqui no Brasil, né? Então, a gente conhece bastante Mendoza ali na região produtora de alho, tudo. Sempre foi muito referência pra gente. E dentro disso aí, dentro da região, o INTA sempre foi muito, muito referência, né? Eu acho que a gente começou aprendendo assim e hoje a gente tem uma tendência já de desenvolver a produção brasileira por nossos próprios passos, né? Até porque existem diferenças. Então eu acho que essa que é a grande questão, é a gente sempre tentar ser mais eficiente do que o mercado pede. Excelente. Esa que eu acho que é a mensaje. Muchas gracias, Leandro. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Y Juan, decinos, ¿qué le dirías al productor en Brasil que creo que está temiendo algunas cosas que podrían llegar a ocurrir, que acá ya nos ocurrieron? No sé, ¿qué mensaje le dirías? Y a los productores en general. A los productores, bueno, yo soy optimista de por sí, yo creo que la producción agrícola siempre va a tener futuro. Yo creo que hay que ir trabajando con los focos, mirando en la sustentabilidad del sistema. Bueno, exigir un poco más, participar en ciertas organizaciones exigiendo a los gobiernos que tomen conciencia de la importancia del sector nuestro y hay que defenderlo, porque eso es muy importante. Y bueno, que sean optimistas, que la tecnología, como decía Leandro, para estar en esa línea de flotación y no pasarte para un lado ni para el otro, viene a ayudarnos para ser, como él decía, de ser cada vez más ser eficiente. Bueno, tenés que ir apoyando en todas esas herramientas, tecnologías de uso de insumos, tecnologías en mercado, en nuevas herramientas de mercado. Creo que eso va a ser fundamental para poder seguir sobreviviendo a este tipo a esta economía de mercado, donde entran y salen a la vez actores continuamente. La economía de mercado es eso, de entrada y salida de actores, y bueno, uno trata de estar en esa línea de flotación y a veces de no caerte para abajo, y si te queréis mucho para arriba, como vos decís, también te bajan. Así que bueno, hay que ser precavido, estar encima del negocio, cada vez más, esto exige cada vez más, y bueno, creo que ese es el camino. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Leandro, gracias, Rafael, gracias, Silvia, gracias, Sol, Camila anda por ahí también, gracias a todo el equipo de Agroeducación que nos ha estado siguiendo. Ellos apuestan, Agroeducación es una apuesta por justamente la educación en el agro.
por eso es el nombre, y creo que Leandro y Juan hablaban de esto, ¿no? De capacitarnos permanentemente, por eso él hablaba del trabajo en equipo con Rafael, capacitarnos, aprender y agregar gestión para poder ser competitivos y estar arriba de esa línea y poder afrontar los desafíos que permanentemente están llegando. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Vamos a ver si volvemos a hacer un encuentro como estos. Creo que quedaron muchas cosas por conversar. La idea es que estos dos países, que son dos grandes productores y exportadores de alimentos, puedan colaborar entre sí para superar barreras y competir a nivel regional, creo yo, ¿no? O sea, competir regionalmente, no Argentina por un lado, Brasil por el otro, sino ser una región de agroalimentos que es eficiente para dar alimentos al mundo. Así que muchísimas gracias a todos. El mes que viene tendremos nuestro taller habitual de mercado de granos y bueno, felicitaciones a todos los que hicieron esto posible y nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga y bueno, damos por terminado este especial taller del agro entre Argentina y Brasil. Un saludo grande a todos. Bendiciones.